O impulso nervoso pode ser imaginado como um minúsculo sinal de eletricidade que percorre o neurônio em um nível mais elementar. Ele consiste em partículas químicas que se movimentam pela membrana da célula de um lado para o outro. Bioeletrogênese. A membrana é constituída por uma dupla camada de fosfolipídios, interrompida de espaço em espaço por moléculas. Na face externa, aparecem ramificações de glicosídeos, os polissacarídeos, que são presos na proteína ou no lipídio. A membrana facilita ou dificulta a passagem de certas substâncias, permeabilidade seletiva. Essa passagem se faz de duas maneiras: transporte passivo, que não tem o gasto de energia, e o transporte ativo, que tem o gasto de energia. O transporte passivo se refere ao movimento cinético molecular de substâncias com ou sem auxílio de uma proteína carregadora específica, sem gasto de energia, portanto a favor do gradiente de concentração. São exemplos de transporte passivo, difusão simples e difusão facilitada. Na difusão simples, a substância passa através de poros da membrana a favor do gradiente de concentração, sem gasto de energia. Um exemplo disto é a bomba de sódio e potássio. Na difusão facilitada, a substância necessita de uma proteína carregadora específica para transportá-la. O transporte ativo é realizado com a ajuda de uma proteína carregadora, como a difusão facilitada, só que contra o gradiente de concentração, havendo, portanto, gasto de energia. O potencial de repouso é a diferença de potencial elétrico da membrana externa e interna na membrana de um neurônio que não está transmitindo impulsos nervosos. O valor do potencial de repouso é menos 70 mV, e o sinal negativo indica que o interior da célula é mais negativo em relação ao exterior. Para movimentar esses íons, a gente vai precisar gerar um gradiente, que é através do transporte ativo. Então, para o sódio e o potássio, a gente tem o transporte ativo primário, que é a bomba de sódio e potássio, que a gente tem aqui. Ela vai jogar 3 sódios para fora e vai jogar 2 potássios para dentro, quebrando a ATP aqui para gerar energia. Então, com a diferença no número de íons aqui, que a bomba de sódio e potássio vai jogar, se estabelece um pequeno potencial de membrana aqui, que é a diferença de carga entre os dois lados da membrana. Então, vai gerar o potencial aqui de menos 3 mV, mas vai ficar longe do potencial de repouso esperado, que é de menos 70 mV. Então, aqui, se a gente adicionar canais de potássio, vai permitir que o potássio vá a favor do seu gradiente. Então, ele vai sair da célula, fazendo o meio intracelular aqui ficar mais negativo e o meio extracelular mais positivo. Então, o potencial ele vai ficar assim entre menos 70 mV e menos 90 mV. Então, vai estar certo para o potencial de repouso. Esses canais de potássio aqui, eles não são dependentes de voltagem. Os dois fatores essenciais para manter o potencial de repouso em uma célula nervosa vai ser a atividade aqui da bomba de sódio e potássio e os canais de potássio abertos. O potencial de ação da célula nervosa é a rápida inversão do potencial de repouso seguido de retorno ao potencial negativo. Aqui temos as duas etapas do potencial de ação. A primeira é a despolarização. Aqui nós temos potássio dentro da célula e sódio fora da célula, em mais concentração. Então, aqui temos a bomba de sódio e potássio, que vai jogar 2 potássios para fora e 3 sódios para dentro. E aqui também a gente vai ter vazamento de potássio por esse canal de potássio. Aqui ela vai ser aberto canais de sódio, só que esses canais eles vão ser dependentes de voltagem.
Então, o sódio, ele entra, e aí vai tornar aqui positivo no meio intracelular e negativo no meio extracelular. Então, a célula, ela vai ficar positiva mais 35 milivolts. Aqui, nós temos a segunda etapa. Então, aqui, ele vai, a repolarização. Então, a célula, ela vai voltar para o negativo. Aqui temos a bomba de sódio e potássio, que vai sustentar o gradiente. E aqui, a gente continua tendo vazamento de potássio pelo canal de potássio, e aqui os canais de sódio eles vão ser inativados. Quando a célula ela chega no mais 35 milivolts, esses canais de sódio são inativados e são abertos canais de potássio. Só que esses canais de potássio eles são dependentes de voltagem, diferente desse daqui que já estava aberto. Então a célula ela vai ficar negativa no meio intracelular e positiva no meio extracelular. Então, a célula fica negativa até menos 90 milivolts. Aqui nós temos um gráfico mostrando como ocorre o potencial de ação. Então, aqui ele vai sair do repouso, que é menos 70. Aqui, nessa subidinha aqui, ele vai ter um estímulo de abertura de canais, que torna a célula levemente positiva. Mas aqui, neste ponto, é que vai... É o ponto limiar da abertura dos canais de sódio, que são dependentes de voltagem. Então, abre os canais de sódio, aí ele vai ficar positivo, vai chegar até mais 35 milivolts. Só que aqui, nesse 1 aqui, ele também vai ocorrer sinal de abertura de canais de potássio, que são dependentes de voltagem. Só que demora para abrir, então ele vai ocorrer só quando o sódio parar de entrar. Então, nesse ponto 2 aqui, ele vai ocorrer a inativação dos canais de sódio. Então, o sódio para de entrar. Aí que os canais de potássio vão abrir e vai começar a sair o potássio. Então, sai o potássio, vai descer, vai chegar até esse ponto 3 aqui. Aqui vai ocorrer o sinal para o fechamento dos canais de potássio. São dependentes de voltagem. Só que vai demorar para fechar. Então, vai ter uma saída de potássio, tornando mais negativo aqui do que o repouso, que era. Então, vai chegar até menos 90 milivolts. Aqui nesse 4, vai ocorrer o fechamento, daí ocorre o fechamento dos canais de potássio, dependentes de voltagem. E a bomba de sódio e potássio vai restaurar esse repouso, voltando para o menos 70. E aí vai começar tudo novamente. Então, desde iniciar aqui o potencial de ação até retornar ao repouso, ele vai levar de 2 a 3 milissegundos. Então, é muito rápido.